Carshop TV, dia de cobrir evento especial. Muita gente pensa que o segmento automotivo dá uma esfriada depois do mês de maio, final de abril, maio, termina a temporada de verão, de férias, termina a temporada dos turistas aqui na nossa região e tem gente que pensa que o segmento automotivo esfria. Isso não é verdade. O carro se vende o ano inteiro, os feirões acontecem o ano inteiro, os eventos, o trabalho das concessionárias, das lojas e tem muita coisa acontecendo ao longo do ano. Tanto que o encerramento do ano, na Fenalto, acontece sempre no final do ano, ou seja, acontece o ano inteiro esse grande movimento. Muita gente nem para pensar nisso. E é disso que a gente vai falar hoje. O programa está fazendo uma cobertura especial num evento de uma empresa especializada em fomento de negócios automotivos, consultoria para lojas, e vai falar da importância do pós-venda. Então a gente veio aqui fazer cobertura. Também falamos com o Fábio do Sinvep, que é responsável, o sindicato dos lojistas de veículos, que trata aí do crescimento e desenvolvimento de cada uma das regiões, e aqui na Paraíba não podia ser diferente, o Sinvep tem esse papel e a gente então entrevista o Fábio Santana para falar um pouquinho desse trabalho que é feito durante o ano inteiro. Vamos junto? Tem bastante conteúdo no programa de hoje. Carshop TV começa sempre às 8h10 da manhã aqui no canal 10 na TV Norte. A gente traz o melhor da informação desse segmento automotivo, que é segmento tão importante. Se você não puder ficar com a gente até o final, você já sabe que tem um QR Code no canto da tela, tem o nosso canal oficial do YouTube, também o YouTube da TV Norte, e tem o nosso Instagram, as nossas mídias sociais para você deixar seu recado. Vai ser um prazer te responder. Olha só, tem bastante conteúdo no programa de hoje, então vamos com a gente, porque a gente preparou o melhor para você poder entender esse momento do segmento automotivo. É isso aí. Classe A Veículos super estoque para você comprar o seu seminovo, e olha só que oportunidade. Vamos falar de carrão com preço de carrinho. Vai comprar um carro popular ou quer um super luxo diferenciado? Eu tô falando desse, dá uma olhada, desse Citroën. É um Citroën C4 Lounge, é um C4 Lounge modelo Tendance. Dá uma olhada na cor desse carro, bordô super bonita, retrovisor fotocrômico, faróis em milha. Dá uma olhada na frente desse carro, super linda, abertura da mala elétrica, sem detalhes, zero detalhes, rodas de liga leve de série, 4 pneus novos. Na parte interna, bancada em couro, linda a interna desse carro, já vai com rádio original aí de fábrica, volante multifuncional, câmbio automático de série, ar-condicionado digital dual zone, banco traseiro rebativo, inclusive com encosto de braço aí. Dá uma olhada, que conforto para você. Preço desse carro, olha só, era R$ 52.990, rasga preços R$ 49.990 aqui no Carshop TV. Classe A Veículos, sempre a melhor oportunidade, super estoque para você. Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Olha só, esse C4 Lounge pode ser seu. Vem, super negócio! Quem tem carro importado sabe que é importante manter em dia e precisa de peças de reposição. Vamos falar de bobina de importado, Thiago? Isso, nessa semana nós temos Renault individual por R$ 90, Renault 1.08 válvulas 190, 16 válvulas 240. Bobina de ignição da HB20 1.0 por apenas R$ 110, Nissan March Versa por 210. As melhores marcas, total qualidade, você encontra aqui. Vamos falar endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Lugar de comprar peças é no Baratão das Peças, vem pra cá. Sabe qual o grande diferencial da Thiago Veículos? É que eles têm um super estoque e a gente está falando, olha só, de todo tipo de carro. Quer 4x4? Tem. Quer carro popular? Tem também. Quer um SUV? Quer um carro grande para toda a família? Claro que tem. E a gente está falando, olha só, de carros com total procedência, qualidade, porque eles têm o melhor estoque. E a gente também está falando, olha só, até de carro premium. É isso, Thiago. Como é que funciona a negociação? Aqui você sabe, a gente garante para você sempre a melhor negociação no estoque mais variado da cidade. A gente tem hatch, sedã, popular, SUV, caminhonete, 4x4 e tem mais. Se o carro que você está procurando ainda não está aqui na loja, ele ainda não está, porque em breve a gente vai levar ele até você. Eles vão atrás do carro para você e trazem a melhor opção de negócio, parcelamento diferenciado, taxas bancárias também. A gente está falando de avaliação de usado. Perfeito. Vem para cá, vamos dar endereço? Avenida Rui Barbosa, 1031, esquina com Nossa Senhora de Fátima, a melhor localização da cidade. Thiago Veículos, olha o manequim lá em cima, vem pra cá. Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos. Super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio
negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! E o segmento automotivo é business e a gente precisa entender isso, porque tem lojas, empresas e a gente está falando de um fomento de negócios que na verdade faz parte da grande máquina, né, que gera na verdade o PIB no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Eu estou aqui com o Antônio Pedro da EG Mídia e ele vai trazer hoje, a gente está fazendo a cobertura aqui desse evento, trazer hoje nesse momento especial de network, de juntar os empresários do segmento automotivo para falar sobre a importância desse mercado, seu mercado consolidado e crescente, não é assim, Antônio Pedro? Isso. Hoje a gente está fazendo um jantar aqui com os lojistas aí, João Pessoa, para trazer a profissionalização cada vez mais desse mercado. Profissionalização nas vendas, no atendimento, na pós-venda, para a gente subir a régua e, consequentemente, você aí que está em busca de comprar um carro seja impactado para que o carro certo encontre a pessoa certa e o bom atendimento seja realizado ali. Eu acho que isso é muito importante a gente citar. De um lado, nós temos um consumidor que tem uma expectativa. Acho que carro é realização de sonho. Todo lojista, todo vendedor de carro fala muito sobre isso. Porque tem a coisa da satisfação. A gente é consumidor, eu consumo carro há muitos anos. Então, desde que eu comprei meu primeiro carro, cada vez que você conquista um carro novo, às vezes nem um carro novo no sentido de ser novo, de zero, mas o fato de você entrar num carro que é a tua escolha, que é a tua decisão de compra, isso traz realização. Só que, muitas vezes, as pessoas erram nessa decisão antes de comprar. Vai comprar porque é bonito, vai comprar porque achou legal, vai comprar porque é grande, é imponente. E, na verdade, será que precisa daqueles 7 lugares? Será que precisa daquela caminhonete, daquela picape? Vai usar aquela caçamba? Será que aquele carro popular atende a necessidade real dele? Será que cabe a família inteira dentro? Eu acho que a consultoria que você dá, que a tua empresa dá, que a EG Mídia dá, tem a ver com isso, né? O time entender a importância de gerar esse atendimento e dar essa condição para fazer a boa compra. Tem a ver com isso? No final das contas, a compra de um veículo ali é a realização de um sonho que vai perpetuar, né? Um sonho que fica, que marca a história da família. Sim. A família ela não vai trocar de carro 30 vezes ao longo. Sim. No geral, é um bem de consumo que fica para herança. No mínimo, médio prazo. Né? Vamos entender então, assim. Essa compra ser assertiva, ela diferencia muito a história de qualquer pessoa. Então a gente vem com essa busca, né, de profissionalizar, de garantir que a pessoa certa tenha o carro certo, seja bem atendida. E hoje a gente vem trabalhando para subir essa régua aí do mercado. E os erros, eles provocam uma consequência que é a falha depois no pós-venda. Por quê? Porque a insatisfação, quem nunca, né, comprou uma coisa e depois se arrependeu. E aí, né, e aí fica insistindo num pós-venda que não precisa dar esse atendimento, essa perspectiva. Então, eu acho que gerar essa ponte perfeita entre desejo de consumo, real negociação e fechamento de negócio e depois um pós-venda equivalente a tudo isso é o fundamental, é assim? Exatamente. Tem que ter o bom atendimento e o bom acompanhamento depois, né? A coisa mais chata do mundo é você comprar o veículo, você comprar qualquer bem, teve algum problema, ninguém te dá descaso, você não é bem atendido. E é nisso que a gente vem aí para melhorar todo esse jogo e fazer com que o processo inteiro comercial ele seja respeitado, inclusive a pós-venda, que é tão importante para que depois aquela pessoa volte a comprar, indique, o mercado seja no geral fomentado. Sim, sim. Obrigado pelas informações. Obrigado, meu querido. Foi um prazer aí contribuir e vamos mexer esse mercado. Isso aí, o Car Shop TV trazendo informação, cobrindo um evento super especial hoje que tem a ver com esse mecanismo, né, com essa engrenagem que é o segmento automotivo. É isso aí. Boa. Classe A Veículos super estoque para você comprar o seu seminovo e olha só que oportunidade. Vamos falar de carrão com preço de carrinho, vai comprar um carro popular ou quer um super luxo diferenciado? Eu tô falando desse, dá uma olhada, desse Citroën, é um Citroën C4 Lounge, é um C4 Lounge modelo Tendance. Dá uma olhada na cor desse carro bordô, super bonita, retrovisor fotocrômico, faróis em milha, dá uma olhada na frente desse carro, super linda, abertura da mala elétrica, sem detalhes, zero detalhes, rodas de liga leve de série, 4 pneus novos. Na parte interna, bancada em couro, linda a interna desse carro, já vai com rádio original aí de fábrica, volante multifuncional, câmbio automático de série, ar-condicionado digital dual zone,
Banco traseiro rebativo, inclusive com encosto de braço aí. Dá uma olhada, que conforto para você. Preço desse carro, olha só, era R$ 52.990, rasga preço, R$ 49.990 aqui no Caixop TV. Classe A Veículos, sempre a melhor oportunidade, super estoque para você. Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Olha só, esse C4 Lounge pode ser seu. Vem, super negócio! Quem tem carro importado sabe que é importante manter em dia e precisa de peças de reposição. Vamos falar de bobina de importado, Thiago? Isso, nessa semana nós temos Renault individual por R$ 90, Renault 1.08 válvulas 190, 16 válvulas 240. Bobina de ignição da HB20 1.0 por apenas R$ 110, Nissan March Versa por 210. As melhores marcas, total qualidade, você encontra aqui. Vamos falar endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Lugar de comprar peças é no Baratão das Peças, vem pra cá. Sabe qual o grande diferencial da Thiago Veículos? É que eles têm um super estoque e a gente está falando, olha só, de todo tipo de carro. Quer 4x4? Tem. Quer carro popular? Tem também. Quer um SUV? Quer um carro grande para toda a família? Claro que tem. E a gente está falando, olha só, de carros com total procedência, qualidade, porque eles têm o melhor estoque e a gente também está falando, olha só, até de carro premium. É isso, Thiago. Como é que funciona a negociação? Aqui você sabe, a gente garante para você sempre a melhor negociação no estoque mais variado da cidade. A gente tem hatch, sedã, popular, SUV, caminhonete, 4x4 e tem mais. Se o carro que você está procurando ainda não está aqui na loja, ele ainda não está, porque em breve a gente vai levar ele até você. Eles vão atrás do carro para você e trazem a melhor opção de negócio, parcelamento diferenciado, taxas bancárias também. A gente está falando de avaliação de usado. Perfeito. Vem para cá, vamos dar endereço? Avenida Rui Barbosa, 1031, esquina com Nossa Senhora de Fátima, a melhor localização da cidade. Thiago Veículos, olha o manequim lá em cima, vem pra cá. Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos, super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! Fábio, fala pra gente, super evento importante que tem a ver com network, juntar os lojistas é sempre muito bom. E a gente está falando de um mercado, muita gente, eu fiz a introdução do programa hoje falando disso, muita gente pensa que o segmento automotivo, também parecido com outros segmentos aqui nessa nossa região de turismo, dá uma segurada, dá uma caída, dá uma morrida. Isso não é verdade. O segmento automotivo é ano inteiro, não é assim? Tudo bem, Fábio? Tudo tranquilo, é verdade. Assim, o mercado da gente não tem sazonalidade, né? É o tempo todo vendendo, repondo estoque e vendendo. O que a gente percebe, principalmente na nossa região agora, que é uma cidade que o turismo deu um boom, que a turma ganha dinheiro em janeiro, fevereiro e março e vamos gastar agora em abril. Então, no meio do ano, a turma, o dinheiro está circulando e vem para comprar patrimônios, bens móveis e imóveis, e o carro está nesse segmento. Então, o pessoal que ganhou dinheiro está gastando com patrimônio, né? E olha só, a gente está falando, e é muito importante você falar disso, e eu quero frisar isso. Carro não é um bem de consumo, pura e simplesmente. Carro é investimento. Carro faz parte do contexto da vida das pessoas. Eu falo muito isso no Caixop. Carro tem a ver com estilo de vida, com realização. Carro tem a ver com comportamento. Então tem um monte de coisa. Ele se insere em vários valores. Por isso que não é um bem que tem um período, uma sazonalidade, como você falou. A gente até tem alguma sazonalidade no sentido de poder de negócios, né? Poder de desenvolvimento de negócio, porque o dinheiro ele circula diferente em determinada época numa região, depois em outra. Então agora a gente está numa época que todo mundo está pensando em São João, está pensando em férias. Quer dizer, mas o carro faz parte de tudo isso. Acho que é isso que a gente tem que enxergar, não é assim? Eu sou de uma época, papai tem loja desde 70, eu sou de uma época que o pessoal da Paraíba comprava carro antes de junho para visitar a sua cidade no interior. Mas acabou isso. Hoje é o ano todo, é como você falou, o carro não é só um consumo imediatista, é um sonho, é uma realização. E o ano todo a gente circula dinheiro. Vem junho agora, vem o São João na Paraíba, que é conhecido, e esse dinheiro vai circular mais ainda e tange para o mercado automotivo, né, e para todo o mercado do estado.
E é muito bacana entender, o Sinvep ele faz parte da Fenalto, o Fábio é faz parte do conselho da Fenalto, né? E quando a gente fala da Fenalto, a gente está falando do órgão máximo de representatividade do segmento automotivo em relação ao governo, aos governos, e também está falando de lá para cá, quando o governo delibera, passa pela Fenalto e isso entrega para os sindicatos e para os lojistas. Quer dizer, uma via de mão dupla de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é? A gente sempre diz o seguinte, de estar junto, a gente tem voz perante os órgãos governamentais e perante os grandes players do mercado. Então a Fenalto hoje nos representa a nível de Brasil, enquanto associações e sindicatos a nível de estado. E a gente briga pelo nosso segmento. Hoje eu vi até um podcast do Enilson falando justamente isso, ele dizendo, pô, a gente quer legalizar nosso mercado, vamos dizer assim, porque às vezes o vendedor de carro é tido como sempre foi antigamente, né, garagista, picareta, etc. Hoje não. Hoje é empresário do setor automotivo. E quem trouxe essa consciência para o lojista de ser empresário foi justamente a federação e as associações e sindicatos. Isso aí. Papel importante, crescimento importante. Obrigado, Fábio. Tamo juntos. Isso Obrigado aí. a vocês. E a gente está falando de um segmento que não para de crescer. Dá uma olhadinha no que está acontecendo aqui nesse evento. E a gente está encerrando mais um Carshop TV, cobertura de um evento especial hoje. Olha só, uma empresa pernambucana que tem um trabalho feito em todo o Brasil, veio para cá, convite, parceria na verdade com o Sinvep, para falar sobre fomento de negócios. E por que os outros mercados estão enxergando a Paraíba? Porque nós tivemos resultados aí, números, através das parcerias com os Detrans, né, que a Fenalto desenvolve, tem números aí das transferências e negócios de veículos do Brasil inteiro. E os números da Paraíba, para essa nossa realidade, esse nosso mercado, houve crescimento. A gente está falando de um crescimento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o que isso quer dizer? Paraíba é celeiro de bons negócios aí para o segmento automotivo, está crescendo. A gente que mora na capital, a gente sabe que tem muita gente vindo de fora morar aqui na nossa realidade. Então tudo isso representa desenvolvimento, crescimento. Outro dia eu estava entrevistando alguém que disse o seguinte, dados e informações aí que circulam no Brasil inteiro falam sobre o crescimento e todo mundo aponta para Paraíba. E aí o pessoal da Câmara de Comércio da Paraíba, o presidente da Câmara de Comércio, outro dia estava fazendo um comentário e ele disse, quer saber se uma localidade está crescendo? Olha o trânsito. E é verdade, o nosso trânsito está crescente porque tem um número de veículos. Imagina que por trás desses veículos tem empresas e tem negócio. Então fica aqui essa super informação. Se você gosta do segmento automotivo, ou porque é cliente, comprador, ou porque gosta, porque tem interesse, porque trabalha ou diretamente com negócios de veículos, ou empresas do setor, porque tem vários negócios, né? Vários serviços que são prestados para o segmento automotivo. Tudo isso tem a ver com essa correlação desse mundo de business, mundo de negócios, que circula e faz acontecer aí tudo que se desenvolve no desenvolvimento das cidades. A gente percebe isso o tempo todo e é o que está acontecendo aqui. Então a gente veio trazer essa matéria especial. Quero te agradecer por estar com a gente no Carshop TV dessa semana. Falamos um pouquinho diferente, normalmente a gente gosta de mostrar de uma maneira diferente aqui o nosso trabalho, mas mostramos isso aqui para você entender que Paraíba, a nossa terra, é lugar de bons negócios nesse segmento. Então que bom que você esteve aqui junto com a gente. Todo sábado às 8h10 da manhã o Carshop TV traz o melhor da informação do segmento automotivo para você aqui no canal 10 TV Norte. Tem um QR Code no canto da tela, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, nossas mídias sociais e assiste quantas vezes quiser. Deixa seu recado no nosso Instagram também, vai ser um prazer te responder. É isso, boa semana, até a semana que vem.
Preparação física. Na semana passada a gente trouxe matéria especial no Marshop TV falando sobre um incidente, um acidente que acabou acontecendo de forma fatal nas nossas águas. E olha só, a gente trouxe matéria orientando sobre a manobra de salvatagem, como é que o marinheiro, quem está comandando o barco, deve proceder para tirar o náufrago, tirar quem caiu na água, né, homem ao mar, e trazer de volta para dentro da embarcação. Acabou acontecendo uma série de situações e demos orientação sobre isso. Porém, a gente vai falar sobre um assunto muito especial hoje. Olha só, quem navega, quem vai para sua navegação, seja numa embarcação miúda, jet ski, lanchas menores ou embarcações grandes, precisa ter condições de, se cair na água, não pular na água para mergulhar simplesmente, mas quem não estava preparado, aconteceu um acidente e acabou caindo na água. Como é que fica a questão de voltar para dentro da embarcação? Será que está habilitado para fazer, através dos movimentos aí de braçada, chegar de novo no barco? E a correnteza, como é que fica? Então a gente vai falar sobre isso, vai falar da importância do condicionamento físico. E olha só, a abertura do programa de hoje, eu estou aqui no espaço aberto, aqui no Cabo Branco, aqui na orla de João Pessoa, mostrando um espaço que foi preparado, que tem justamente os pesos aqui, todas as estruturas para quem quer se exercitar, e tudo isso tem a ver com preparação física, não para ser atleta, mas olha só, para ter qualidade de vida. E é isso que a gente vai trazer em matéria especial. Então super indico, se você chegou agora, acompanha a gente no programa de hoje, porque tem dicas especiais. Daiane vai falar sobre calçados versáteis que vão para a embarcação, vão para o passeio náutico e depois podem sim sair desse passeio e dar continuidade, né? Bonito, beleza, e também por serem sintéticos, a maioria deles, dá para usar na água. Então, dica especial para as mulheres também, fica com a gente. Se não der, tem um QR Code no canto da tela e você vai para os nossos canais oficiais do YouTube, do Instagram também, e você assiste quantas vezes quiser. Mas vamos junto, porque tem conteúdo especial no programa de hoje, todo sábado às 8h30 da manhã, Marshop TV é o melhor do segmento náutico para você. E vamos se exercitar, é isso aí. Boatlux Cotas Náuticas. Olha só onde eu tô. Eu tô aqui no Jacaré, aliás, pôr do sol do Jacaré, famoso aí no mundo inteiro, pois é. E a gente tá aqui apresentando, olha só, essa super embarcação da Boatlux. Eu tô numa top line, uma lancha de 27,5 pés, cabinada, com banheiro, com chuveirinho, inclusive chuveirinho, pia no deck. A gente tá falando de uma lancha completa, com som premium, churrasqueira, prontinha para você navegar. Eu tô aqui no Solário e olha só que conforto, que luxo. Você pode aproveitar, você e sua família. Pois é, e de forma ilimitada através do aplicativo da Boatlux. Super inteligente porque a ociosidade é compartilhada, a despesa é compartilhada e cabe no bolso. Quer ver só? Você dá uma entrada de R$30 mil e paga 10 parcelas iguais, sem juros, de R$8.200, isso mesmo, e já desfruta a partir desse verão. E o melhor, no serviço já consta marinheiro, já tem tudo pronto, a lancha está pronta, abastecido para você navegar, isso mesmo. Boatlux Cotas Náuticas. Tem QR Code aqui embaixo, entre em contato agora, porque chegou a hora de você desfrutar de tudo isso, desfrutar do seu verão. Vem pra cá. Olha o tamanho desse urso, pois é, porque é chá revelação. E dá uma olhada que bonita que tá essa decoração, o espaço que prepararam aqui dentro do trimarã da Amar, é isso mesmo. Se você quer fazer noivado, casamento, chá revelação como esse ou um outro evento, tem um espaço para até 40 pessoas, super instagramável. Já pensou o cenário? Começa num lugar, meio da tarde vai para outro, fim da tarde termina no pôr do sol do Jacaré. Essa é a proposta desse local super especial. Tem QR Code aqui embaixo, tem endereço, tem local para você entrar em contato agora e fazer, olha só, o seu evento da melhor maneira possível. É Amar Eventos Náuticos através desse super espaço do Trimarã da Amar. Então vem para cá porque seu evento, olha só, vai ficar diferenciado. Olha o tamanho do urso! Condicionamento físico é super importante e a gente está falando de uma realidade que muita gente, principalmente aí 30, 40 a mais, a gente sabe que acaba relaxando com isso. Daí a vida sedentária, porque tem responsabilidade, tem trabalho, tem as atividades do dia a dia, muita coisa para fazer e vai deixando para depois e depois e depois. E aí, como é que faz? Acaba que dentro da água, quando a gente está vivendo a realidade náutica, a gente tem uma dificuldade com isso, porque na água precisa de fôlego, precisa de condicionamento físico, e aí a academia, o ambiente de treino ou fazer exercícios, e a gente está falando também da calistenia, já ouviu falar sobre isso? O exercício que é feito na rua, lá usando os pesos. A gente tem uma orla que tem beira de praia com equipamentos
Tudo isso precisa ser colocado como prioridade na vida da gente. E a matéria de hoje, especialmente, é sobre isso. Eu tô dentro da vibe, tô aqui com o Irenildo, que é o responsável por equipe de treinamento, é personal, e com o Júnior, que são duas personalidades aí que tem a ver com essa realidade. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, meu. Um prazer estar com você aqui hoje. Que legal. Ok, vamos falar um pouquinho sobre isso. Falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E tô com o Irenildo, que é responsável aqui na academia, tem alguns anos aí de experiência trazendo esse trabalho, esse acompanhamento de alunos. Tudo bem, Irenildo? Como é que vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite de vocês. E é super importante falar isso, né? A gente tá falando de um problema, na verdade, não é? É importante a gente ressaltar esse problema porque nós temos que ter esse preparo. Então é sempre importante trazer esse assunto à tona, né? E deixa eu falar uma coisa importante. Agora eu vou falar de carteirinha. Eu tenho 56. Então quando você chega a partir dos 40, 45 anos, é natural que você vai trabalhando, vai fazendo suas atividades, sua vida toda. Eu trabalho desde os 16, então a gente sempre envolvido com um monte de responsabilidade, um monte de coisa. Só que aí você não vai se dando conta que o corpo já não responde da mesma maneira. E aí a gente começa a ficar diferente na forma de estrutura muscular. Então aquela pegada de dar uma corridinha sem mais nem menos, já teve dias de eu ir pra praia com os amigos, vamos jogar uma bola ali na beira da praia, e aí o fôlego não vem, e aí não aguenta. Então quando a gente fala de estrutura física, a gente fala de condicionamento, e é necessário pensar nisso a partir dessa idade. Não é assim, Júnior? Você como condicionador físico, você percebe, então você sabe fatalmente que depois dos 40 tudo muda, não é assim? Sim, sim. A gente observa que é natural o desgaste, como você falou, né? A sarcopenia acima dos 50 anos já começa a ser mais acelerada, o declínio é maior. Então a gente tem que tentar treinar o máximo possível musculação para fazer essa construção de massa muscular e também pensar nessa parte de resistência, melhorando a parte aeróbica, fazendo exercícios aeróbicos como corrida, bicicleta, e exercício ao ar livre é uma ótima estratégia para melhorar esse condicionamento físico, mas a musculação ela é imprescindível, né? Quando chega dos 40 mais ali, a gente já não pode negociar. Quando a gente fala de condicionamento físico, a gente está falando de resistência motora, resistência e condição da construção muscular. Porque, na verdade, o corpo, como eu disse antes, ele vem definhando, ele vem perdendo a sua estrutura muscular. E daí, quando precisa dos músculos, eles não respondem, não é assim? Exatamente. Eu acho que um corpo funcional é a melhor recompensa de atividade física constante. Eu costumo dizer aos meus alunos que a parte estética é um bônus pela frequência de treino. Você tem que associar e entender que hoje uma gordura visceral alta, uma barriga grande, ela está totalmente correlacionada aos riscos de doenças como diabetes tipo 2, como hipertensão. Então o corpo fica sem funcionalidade. A gente precisa, pelo menos para as necessidades básicas, a gente precisa de um corpo totalmente funcional. E o exercício físico hoje, ele não é mais algo que é uma escolha. Ele precisa ser obrigatório. Antigamente se dizia o seguinte, na verdade hoje se diz sobre antigamente o seguinte: ah, mas antigamente não tinha academia e todo mundo era saudável. Calma, vamos pensar um pouquinho nisso. Antes a gente não tinha prédio com elevador. Antes a gente não tinha carro com todo o conforto que a gente tem hoje. Antigamente o carro para levantar o vidro você fazia exercício. Não é assim? Você engatava a marcha do carro, você fazia exercício. Você usava as pernas para dirigir. Hoje você usa só um pé, porque você tem freio e acelerador no carro automático. O carro muda a marcha sozinho, ele sobe o vidro com o toque do botão, se não for por voz. E tem carro que não precisa nem botar a mão para dirigir, já chegamos nesse estágio. Hoje é tudo tecnológico, então eu tô falando do carro porque é nosso uso comum, mas também nossa forma de se deslocar, de se locomover. E aí a gente fica o que quando vai descansar na beira da praia, né? Quem vai pra praia, fica sentado, confortável, não tem atividade física. Quem vai pra embarcação fica lá na lancha, tem um marinheiro que conduz a embarcação, não tem atividade física. Quem vai pro jet, aí eu quero abordar isso, aí precisa de um pouco mais de resistência física por causa das manobras, velocidade, a pegada do jet, e aí começa a sofrer, porque aí é onde começa a aparecer dorzinha aqui, dorzinha ali, não é assim? E aí vem um problema, vamos lá. Na água a gente precisa de fôlego, e o grande X, essa matéria é para isso. Fiz matéria semana passada, a gente na abertura do programa falou sobre isso, a gente fez matéria semana passada falando da manobra de salvatagem, do marinheiro que precisa ser responsável lá pela embarcação, mas agora você está navegando com o seu jet, com a sua embarcação e caiu na água
E agora? O que precisa? Acho que fôlego é a primeira parte. Vou perguntar primeiro pro Júnior como é que é essa parte de aeróbicos, a importância dele. Depois eu quero que você fale pra gente, Irenildo, sobre quais são as modalidades na academia que auxiliam nesse processo, ok? Olha, o esporte específico para natação seria a própria natação. Mas o aeróbico é a capacidade que a gente tem de oxigênio no nosso pulmão. Então, comumente, a gente pula muito esses treinos. Na academia é muito comum a pessoa não gostar de fazer a parte aeróbica, mas aí eu vivo isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu também sou de lutas, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e eu entendo que existe 2 tipos de treino de forma clara, porque geralmente as pessoas do esporte, elas conseguem entender melhor do que a pessoa que é apenas um fisiculturista, um atleta de academia. Ele só entende, ele entende mais que o exercício resistido é o que ele precisa, mas nesses momentos, né, de que a gente precisa realmente do oxigênio, a gente entende a importância do exercício aeróbico. E o exercício aeróbico ele precisa também ser respeitado assim como o exercício resistido. Agora fala pra gente, tecnicamente, antes de você responder sobre a academia, Irenildo, fala pra gente o seguinte, Júnior, o aeróbico tem a ver com condição de usar a respiração ou usar o oxigênio eu acredito que como combustível para fazer funcionar toda a parte de estrutura muscular. Tecnicamente, como é que isso funciona? Porque olha só, a gente está falando de fôlego, mas não é fôlego, é condicionamento para os músculos, né? Exatamente. Esportes mais cíclicos, de maior repetição, maior volume, vão exigir mais respiração. E é assim que funciona. A gente precisa fazer exercícios cíclicos que nos leve a uma fadiga muscular, acaba o glicogênio muscular e a gente começa a trabalhar a parte de oxigênio, melhorando mais a capacidade do nosso pulmão. Então é treinar com maior volume e menos intensidade. A gente não precisa ser intensidade alta, mas é um volume maior, é levar o nosso corpo à capacidade máxima. Lembrando que quando você respira, o oxigênio que entra nos pulmões, os pulmões têm o papel de filtrar o nosso sangue, na verdade, né? Ele cria esse filtro e usa o oxigênio para isso. Então, se a qualidade da oxigenação do corpo ela não é devida, ela não é adequada, você também vai ter problema na forma como o seu sangue está reagindo dentro do organismo. Então, claro que a gente está falando de qualidade, né? Assim? Isso, é entender que o emagrecimento, muitas vezes as pessoas associam ao suor. Mas não, o emagrecimento ele vem nessa troca gasosa, ele vem na respiração. Olha só. Então a gente tem que entender que sim, o aeróbico ele é um excelente aliado, além da resistência física, também na parte de emagrecimento. A gente tem que melhorar essa condição para poder dar ênfase nos outros treinos e até para a própria sobrevivência. Amada Escola Náutica, se você tem uma embarcação, quer adquirir ou se quer pilotar uma embarcação, precisa de habilitação e tem que fazer com a melhor. Primeiro porque são homologados na Marinha, homologados na Capitania dos Portos, são uma das mais experientes aqui da nossa região e eles têm embarcações próprias, lancha, jet ski, equipe especializada para fazer a aula teórica, primeiro fazendo toda a orientação, com a apostila própria e todo o contexto de treinamento, depois a aula prática e a prova prática aqui dentro d'água nas embarcações próprias e depois o acompanhamento na Capitania dos Portos para a prova teórica, finalizando em entre 10 e 15 dias você já tem a sua habilitação. É isso mesmo, tá a tempo, tem que ser agora. Entre em contato, tem QR Code aqui embaixo, tem endereço no canto da tela, vem para cá porque a gente está falando da melhor. Amar Escola Náutica, o lugar de você tirar a sua habilitação e tá prontinho para navegar agora mesmo. Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! Muita gente não gosta de vir para academia, daí os exercícios de calistenia, que é usando o próprio peso do corpo, ou aqueles
parques que a gente tem na cidade, espaços que a gente tem na cidade que tem os exercícios. Então quem não gosta, tem lá a opção, mas eu quero defender, e eu tô aqui dentro da academia, a gente veio para cá justamente para falar sobre isso. Por que a gente escolheu o ambiente da academia aqui para poder mostrar esse efeito, esse evento? É concentrado num ambiente que favorece. A gente tá aqui no espaço das bikes. Olha só que legal, tem um painel de LED ali, tem as bikes. Ah, mas é melhor pedalar na rua. Sim, mas aí você pega a época de chuva e você não vai pedalar na rua, vai adiar e consequentemente não vai pro treino. Na academia, chova ou faça sol, aqui dentro tem ar-condicionado, tem todas as condições, musiquinha no ouvido e tem um telão ali na frente. Então o estímulo é diferenciado. E eu quero defender a presença e a ação do personal, que é o cara que vai dar toda a orientação para o exercício ser feito da maneira correta, porque convenhamos, né? A gente vai para academia, treina e sai quebrado, você não quer voltar no outro dia, porque você fala, meu Deus, me acabei na academia, agora só semana que vem. Quantas vezes precisa vir treinar e o que a academia entrega, no caso de vocês aqui, o que a academia entrega de estrutura para poder facilitar o resultado aí de quem está querendo treinar e buscar esse resultado na verdade? Hoje nós pedimos para que os alunos venham ao menos 3 vezes na semana, então cada um tem uma rotina, eu sei que o dia tem 24 horas, então a gente consegue tirar pelo menos 1 hora do dia ali para conseguir vir treinar. 3 vezes de 1 hora, gente, não dá para adiar, né? Tem que fazer. Então nós temos 7 dias por semana, você consegue se organizar, nós temos um dia muito corrido, todos têm na verdade, a gente consegue ter esse padrão, a gente consegue se organizar para conseguir vir um mínimo, então a gente consegue acompanhar esse aluno, a gente consegue ter essa ideia, ter essa noção. Então, tanto o acompanhamento como os maquinários que nós temos hoje auxilia bastante nessa evolução do aluno. E eu quero dar destaque. Você está vendo as imagens aí enquanto a gente está falando? A gente está mostrando um simulador de esqui. O que é esse equipamento? Ele traz um benefício para grupos musculares específicos e a gente está falando de diferencial. E por que é importante ter uma boa academia, não qualquer lugar? E daí eu estou defendendo a importância de ter uma boa estrutura para treino, porque a gente está falando da facilidade de ter acesso a esses equipamentos. Tem o peso livre. Ah, não gosto de ficar na fila do equipamento. Tem o peso livre, tem que calcular o melhor horário na academia também para fazer o treino, mas quando a gente está falando de equipamentos, eles foram projetados, tem uma engenharia por trás dele para chegar no resultado. E o professor, para poder orientar, ele também tem qualificação e capacitação, não é assim? Exatamente. Nós temos o equipamento aqui, esse módulo de esqui, ele é importantíssimo para até o movimento cíclico. Sim. Como o Júnior falou, e nós conseguimos ter tanto a parte de cardiorrespiratório como a parte de força de membros superiores. Então esse equipamento é muito importante e ele é um dos nossos diferenciais aqui hoje. Olha só, que legal. Então, fora as ergométricas que tem esses painéis. Fora essas ergométricas, isso. A gente consegue ajudar bastante também no treino do aluno. Sim, e esses painéis, as ergométricas, que a gente está mostrando as imagens, eles têm esses referenciais de informação e o próprio personal, ele vai acompanhar esse resultado, vai evoluir com o aluno para ele chegar num nível de crescimento. A ideia é que o aluno chegue aqui e vá melhorando constantemente, não é assim? Isso. Com essas informações que a gente mostra nesse telão, a gente consegue ter uma noção da evolução do aluno. Então ele não vai ficar perdido no treino. Então com isso que a gente consegue acompanhar, até para ele ter uma noção de como ele está, qual o condicionamento atual físico dele. Sim. Então isso é importantíssimo para a avaliação do aluno e para o resultado dele, né? Super legal. Agora deixa eu defender 2 coisas, não é matéria paga, mas eu quero indicar. Primeiro fala pra gente endereço, localização, Instagram, pra gente poder colocar aqui no rodapé, porque eu quero falar pro pessoal. Tá, hoje eu atendo mais em condomínios residenciais, né? E a minha parte de lutas é lá no Jardim Luna, né? Na TH Fit. E meu Instagram, Júnior Medeiros, JJ, tá? Espero que vocês sigam lá, que eu deixo algumas dicas legais. E uma bem legal que eu falo muito é sobre essa importância da avaliação, tá? Que não podemos deixar o seu público. A grande maioria são compradores de barcos, de lancha. E quando a gente vem comprar um barco, uma lancha, a gente geralmente tem 40 mais, sim ou não? Sim. Então, quando a gente tem esses 40 mais, a gente se depara com essas pessoas e pergunta sobre os exames de rotina, sobre o eletro, sobre uma ergospirometria. O cara diz, eu nunca fiz. Então, para você, fica essa dica, tá? Esses são exames de rotina, não é um exame apenas para treinar. Precisamos saber como é que está o nosso condicionamento físico para iniciar qualquer tipo de atividade física. Fora alimentação, água, um monte de coisa, mas a gente vai fazer matéria específica sobre isso. Mas tudo isso é quadro importante para essa qualidade de vida. Isso, exatamente. Precisamos entender que o corpo, para ter uma boa funcionalidade, ele precisa estar bem cuidado. Tem que fazer a manutenção da máquina. A máquina não pode começar de qualquer forma. Super importante. Agora vamos falar do seu trabalho. Aqui é endereço, a gente vai colocar aqui embaixo o Instagram da Vibe. Fala pra gente a localidade aqui, BR-230, na entrada principal de Cabedelo, na primeira entrada, que é a entrada pra principal de Cabedelo, tem a Vibe aqui do lado direito. Um pouquinho antes da entrada de Intermares. Isso. BR não tem errada.
BR, a primeira entrada. É o primeiro viaduto, depois que você chega pra Cabedelo, né? Aí tem a. De cara com a vibe. Isso aí. Perfeito. E tem, teu nome como é que é? Pra gente colocar aqui embaixo? Irenildo, no Instagram, tá? Irenildo Personal Trainer. Aí pode acompanhar lá, pode me seguir, certo? E venha pra academia, procure o Irenildo, porque ele é especialista aqui no treinamento, na qualificação, no acompanhamento e na avaliação também que é feita na academia. E o que é legal e por que a gente está dando essa ênfase? Porque a gente sabe que com o acompanhamento os resultados são diferenciados, né? Então é disso que a gente está falando. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, obrigado. E a gente tá aí, acho que a gente vai estar muito mais outras situações juntos, porque é um espaço que a gente tem mais que ver. Obrigado, Jânio. Eu que agradeço, Edson. Então, fica para a próxima, né? Qualquer coisa a gente vai falar um pouquinho mais e abordar mais sobre assuntos tipo avaliação física. Isso aí, a gente está falando de qualidade de vida. Obrigado, gente. E vamos entender o seguinte, tudo isso aqui que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de estrutura, eu vou dar a volta aqui, ó, para sair aqui no meio das bikes, eu tô falando de qualidade de vida, como eu tinha dito antes, e você precisa mudar essa rotina. Quer navegar? Vai cair na água, precisa ter braço para sair nadando. Você sabia que os nossos coletes classe V, se você cair do jet, se você descer do jet e virar o rosto para baixo na tentativa de nadar e depois tentar voltar o corpo, você não consegue? Já te falaram isso? Pois é, você precisa mudar a posição do corpo para poder se erguer da água. E muita gente se afoga por causa disso. E se não tem condicionamento físico, acaba tendo dificuldade e no nervosismo, no desespero lá, acaba bebendo água. E a gente não quer que aconteça nenhuma situação de risco para você e muito menos uma fatalidade. Então tô dando super dica aqui no programa de hoje, dica especial para você do Marshop TV. É isso, a gente volta a falar na outra semana, a gente vai falar sobre qualidade também na estrutura de alimentação. Olha só, super importante. Água, como eu falei antes. Vamos entender como é que funciona o nosso organismo? É isso, tamo junto, é Marshop TV. É M de Marshop, é M de mulher. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre um tema que a gente ainda não falou. Nós já falamos sobre vestimenta, sobre roupas, biquínis, enfim, peças inteligentes que a gente pode levar do passeio náutico para a vida, né? Um barzinho, um cinema, um shopping e o contrário. E calçados, a gente ainda não tinha falado. Os calçados normalmente num passeio náutico funciona mais ou menos assim. Você tá de jet e jet, gente, a gente sempre para num local que tem lama, que tem água, lugar de mangue. Então normalmente as pessoas usam o quê? As sapatilhas. Ou até mesmo descalços, não é isso? Então quer dizer que os calçados são dispensáveis para um passeio náutico? Eu acho que não. Será que a gente pode usar um calçado legal, prático, bonito, confortável e também usar ele depois do passeio, depois da navegação? Para isso eu vou falar hoje com a Maíra, ela é da Sou Chique e ela vai dar dicas pra gente sobre a gente usar o calçado de forma correta na embarcação. Vamos lá, Maíra? Oi, Daiane, como vai? É um prazer imenso estar aqui no Marshop Mulher e claro que a gente vai apresentar as melhores opções para quem curte navegar. E mulher gosta muito de calçado, pelo menos a maioria. E às vezes a gente até se sacrifica, fica com o pé doendo só para usar aquele calçado bonito, não é mesmo? E aí, Maíra, é possível? Existem sapatos confortáveis e bonitos para a gente aproveitar o passeio náutico? Daiane, a gente tá aqui para mostrar que sim, que você pode estar confortável e linda onde quer que esteja, em qualquer ocasião, principalmente nos seus passeios náuticos. Olha, aqui é uma opção para quem vai molhar os pés, para quem quer aquele conforto despojado, que tem o brilho, que tem o glamour, que tem a sofisticação e também já uma forma mais prática e leve para as mais básicas. Já para as mais clássicas, para quem quer algo mais sóbrio, também temos opções, mas no estilo praiano também, que vai atender muito bem a sua demanda e confortável. E a gente sabe que a moda muda o tempo todo, principalmente para as mulheres, né, que gostam de seguir tendências. E a gente sabe que muita coisa é feita fora do Brasil, é desenvolvida lá fora. E Maíra, me diz, o que a gente costuma usar? Qual é o estilo que as pessoas usam aqui, principalmente na Paraíba? Daiane, a Flatform foi uma revelação no verão europeu e também chegou aqui. São aquelas sandálias que são chinelões, mas com plataforma super confortável, que fica ótimo para você usar durante e pós o seu passeio também. Gente, para as amantes de rasteira, para quem gosta daquele glow, daquele brilho, também tem a opção de você usar algo que tem um brilho, lembrando que tem solado antiderrapante e palmilha em couro, que vai te dar estabilidade e conforto, além de
várias opções também para as amantes de modelos e de mude brilho. Olha também esse modelinho, Daiane, que lindo! Tão prático de calçar, tão chique, com essas pedrinhas aqui que lembram muito as pedras do mar. Uma beleza, né? E sapato fácil para compor, para a gente sair do barco pronta. Quais são os indicados? Ah, eu adoro o modelo papete, Daiane. Inclusive, hoje estou com a minha. Olha que opção chique, que dá pra você usar saindo do barco e com alfaiataria. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar outros modelos também. Inclusive, tem uma bolsa de palha com acabamento em couro e essa alça de madeira. Olha como fica chique para qualquer ocasião. Hoje eu tô aqui na loja, mas você que está aí no barco, com certeza vai adorar usar também. E por falar em bolsas, além de um modelo médio para grande, que é super bacana para você que está passeando, que vai fazer seu passeio pós-barco, onde você leva toalha, shampoo, sabonetes, tudo que vai precisar. Também temos as opções que você pode molhar. Olha esse mude aqui, que bacana, uma bolsinha de mão, mas que dá para atender você durante todo o seu passeio. E a gente sabe que a gente está suscetível a molhar os calçados nesse mundo náutico. E aí, quais são os mais indicados? Quais a gente pode molhar? Quais os calçados que você sugere, Maíra? Daiane, e essa papete eu acho um show para você que curte molhar, mas está sofisticada. Porque aqui a gente tem um material nobre, que é o couro, só que ele está diretamente pregado não, costurado, aqui nessa palmilha de borracha. Então você molha, lava, inclusive eu tenho a minha e uso demais. Outra opção também que pode molhar são peças em vinil, que ficam lindas, ficam sofisticadas, ficam super chiques. Olha que delicadeza. Isso aqui você pode molhar também. E a gente tem mais opções para você molhar também. Olha que coisa mais linda. Uma rasteirinha, nada convencional, mas ó, que chique, também é outra opção. E a gente quer que os nossos calçados durem muito, não é isso? Principalmente no mundo náutico, que a gente tem essa questão de molhar. Maíra, me diz, quais as dicas de conservação dos nossos calçados? Daiane, uma coisa muito importante para manter o seu calçado, o tempo útil de vida dele, né? Valorizar isso, porque você faz um investimento, então a gente tem que cuidar do que é nosso. A gente tem que lembrar que a água do mar ela é água salgada, então é importante sempre lavar, higienizar. Para o couro, você pode lavar e depois hidratar, que aí a durabilidade vai ser muito maior. É isso, os calçados sintéticos são prontos para a gente usar na água, né? Como a Maíra nos ensinou. E os outros materiais também, a gente tem muita diversidade para usar. Mulher é bom por isso, né? Tem muito modelo, tem muito material e a gente pode aproveitar, ficar bonita no passeio náutico, ir para um shopping, para um barzinho, curtir o passeio antes e depois. Muito obrigada, Maíra, pelas dicas valiosas, como eu falo aqui. Exatamente, Daiane. Eu que agradeço o convite e quero reiterar às suas telespectadoras que sim, que é possível você ter um after muito bacana. Inclusive, a aeronáutica, os temas náuticos saíram de dentro do barco, saíram da praia e entraram no nosso mundo. Então, shopping, todo o urbano cabe muito bem. Aqui eu apresento para vocês uma opção, inclusive, de salto com temática de estrelas do mar. Tem rasteira com conchas também. E olha que bacana essa opção de bolsa. Super chique, mas como? De vinil, que você pode ir da praia ao shopping tranquilamente. Gente, não tem como falar de calçado sem falar de roupa, porque mulher gosta de calçado e de roupa. E olha esse look que tô usando aqui da Girasole, que é de viscose e linho, muito confortável, maravilhoso, terracota, gente. Eu vou até pôr uma fotinho aqui do meu macaquinho da semana passada, que eu amei essa cor, acho que super me valorizou. Muito confortável, com bolso. Vocês devem estar me estranhando de calça, porque tava chovendo, tava friozinho, e agora, ó, já abriu o tempo, já pus meu óculos, mas eu continuei no look, porque ele é para todas as ocasiões. E a gente falou para os pés ficarem bonitos, a gente também tem que ficar bonita com a nossa roupa. E é isso, a gente se vê no próximo programa, porque é M de Mashop, M de Mulher. Um beijo! Viu só, hoje foi dia especial de trazer matéria sobre qualidade de vida, tendo, olha só, condição física para navegação, mas para, olha só, os exercícios náuticos. Por que eu falei disso? Porque a gente recentemente trouxe matéria sobre um acidente náutico que alguém pulou na água e aí não foi orientado que não podia fazer esse salto. Acabou que a embarcação acabou tendo dificuldade desse resgate, enfim, uma série de situações, acabou sendo fatal, olha só. Então precisa ter o mínimo de condição, olha só,
na estrutura física. Por isso é importante exercício aeróbico, é importante o exercício muscular e ter toda essa condição e qualidade de vida é o que a gente mais busca. Eu estou num espaço aqui, olha só, na beira da orla do Cabo Branco, aqui em João Pessoa, foi preparada uma academia ao ar livre. Olha só que bacana, para as pessoas poderem vir, poder usar os equipamentos e conseguir, olha só, fazer seu exercício com esse visual todo, com esse cenário maravilhoso. Então, super indico aí quem gosta de tudo isso poder aproveitar. Além disso, a gente tem uma orla com pista para ciclismo, tem espaço para corrida, para poder todo mundo colocar, deixar em dia o seu organismo. E os aeróbicos, esse exercício que a gente respira bastante, fica ofegante, super vale a pena. E vale a pena também dar uma corridinha lá e nadar à vontade. Olha só, o pessoal tá jogando vôlei ali atrás, futevôlei, tem tudo isso aqui na nossa orla. Então aproveita bastante. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se não deu tempo de assistir o nosso conteúdo, tem QR Code no canto da tela e você vai para o nosso canal oficial do YouTube ou aqui do outro lado tem Instagram e você acompanha a gente nas nossas mídias sociais. Marshop TV é o melhor do segmento náutico para você todo sábado às 8h30 da manhã aqui no Canal 10 na TV Norte. É isso aí, boa semana!